muito bom dia, muito bom dia. Iniciamos hoje, nessa terça-feira, dia 13 de setembro, mais uma aula do canal Educação, professora Érica Ramos, aula de Química. Minha best Joyce, vulgo censuradora, que tem a mania de censurar. Oi, Adriana, bom dia! Isaías Coelho já ligado desde 6h59, muito bem. Muito bem. Olha, pessoal, na aula de hoje, a gente vai continuar no tema norteador de transformações químicas, porém, o assunto específico, combustíveis fósseis e o aquecimento global. O que eu quero na aula de hoje? Né? Primeiro, a sua atenção, que você acorde, tome um café, acorde para Jesus, porque já está na hora. Passou da hora, cadê a Adriana? A Adriana não está aqui, a Adriana entrou no chat e saiu. Olha, vocês pensam que eu não presto atenção? Eu tô ligada nisso aí, viu, Adriana? Deixa tu voltar essa aula para tu ver, viu? Objetivo: reconhecer a importância dos combustíveis e materiais fósseis, porque a gente tem a mania de olhar só para o lado negativo. Pessoal, o combustível fóssil, ele, na verdade, é 70% aproximadamente das nossas fontes de energia. Então, não é que seja o nosso fim do mundo. Na verdade, ele é a alavanca do desenvolvimento. Porém, nós temos que desenvolver novos combustíveis. Aí é que entra a biomassa, os biocombustíveis, que a gente também vai falar, tanto hoje como quinta-feira, tá bom? Quinta-feira também tem um apanhado geral desse conteúdo, dessa parte, né? Dos impactos do uso de combustíveis fósseis, da questão da poluição, do que faz, o que não faz, os tipos de biocombustível, enfim. Quinta-feira a gente faz o fechamento desse conteúdo. Então, hoje a gente vai finalizar e quinta a gente fecha tudo, tá bom? Conhecer as principais frações derivadas do petróleo e da hulha. Hulha é uma fração do carvão, tá bom? Bem como a sua utilidade e importância no contexto atual. Reconhecer que a queima de combustíveis fósseis produz gás carbônico e outros gases que contribuem para o aquecimento global. Então, a gente vai resolver questões durante a aula e tem questões para casa também. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente a cada um de vocês, você que está na sala de aula, você que está em casa, fazendo o café da manhã ou limpando a casa, né, Adriana? Estou brincando, princesa. Foquem e resolvam as questões para casa. Se a gente não conseguir resolver aqui durante a aula, resolvam as questões para casa. E nas monitorias, que são toda terça-feira, estou igual sermão de pai e mãe. Toda terça-feira, das 18 às 20 horas, nós temos monitoria de química na sala de aula online. Então, você que ainda não faz parte, procure o seu diretor, procure os canais de comunicação, aqui do próprio canal de educação, da escola, que eles vão lhe orientar direitinho a como entrar nesses grupos, tá bom? Me procure no Instagram também, que eu explico para vocês. Então, de antemão, eu vou até levar um pouco do que o Gabriel André falou, quando a gente estava comentando sobre petróleo lá na segunda série. Sempre 19 horas é a hora que tu entra, cara limpa. Sempre 19 horas. Já no final da segunda aula. Aliás, no início da segunda aula, perdão. É mais ou menos nesse horário. Então, o que eu gostaria que vocês soubessem aqui? Gente, do petróleo é algo assim estritamente necessário, tá? Então, já teve questão perguntando exatamente o que é isso aqui. Sem ter como você ver. O que é isso? O que é isso, o que é isso, o que é isso. Você está entendendo? Então, não adianta, não tem para onde fugir, não. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Como é? Tô brincando, Joyce. Aí, a brincadeira. Tu entendeu aí, Adriana? Entende o sinal? Como é o sinal da brincadeira aí, Joyce? Você não pode falar essas coisas, não, Adriana. Tem comportamento, Adriana. Meu Deus do céu. O petróleo, pessoal, como nós já vimos, ele tem dois tipos de extração, a terrestre e a marítima. Obviamente que nós temos, deixa eu colocar aqui, os tipos de extração. Nós temos extração terrestre
e extração marítima. A extração marítima ela é mais custosa, ela gasta mais, certo? É muito mais cara do que a extração terrestre, e dependendo do tipo de extração terrestre, ela também pode se tornar tão cara quanto a marítima, que são aquelas plataformas, inclusive tem passado na televisão uma série, né, que ocorre numa plataforma. Sabe o nome dela, Joyce? Dessa série? Está passando do Cauã Raymond numa plataforma de petróleo. Inclusive, ela se passa numa plataforma de petróleo, tá? Que é no meio do mar aí. O estado da gente que mais produz, tanto terrestre como marítimo, é Rio de Janeiro. Então, tem as commodities, tem essas coisas que são divididas pelos estados brasileiros. Todo mundo recebe um pouquinho do que o Rio de Janeiro produz. Que eles reclamam, né? Teve um tempo aí, uma confusão, que eles queriam que o dinheiro fosse só para eles, né? Afinal de contas, são eles que produzem, eles que gastam, eles que investem. Mas aí, a política de divisão desses recursos permite que cada estado receba uma porcentagem dos lucros, né, que vem desse petróleo extraído. Afinal de contas, é do Brasil, né? Então, o pré-sal é assim. Nós temos as camadas, né, de rocha. Está aqui a terra, aí tem não sei o quê, uma rocha tal, uma camada tal, uma camada tal, uma camada tal. Toda vez que você perfurar um poço, teoricamente, o primeiro que você vai encontrar é gás. É o gás natural. É a primeira coisa que vai aparecer quando você perfurar. Depois, é o próprio petróleo. Mas, às vezes, tem água salgada. Isso também é um indício que tem petróleo nessa camada abaixo dessa outra camada de água salgada. Por isso o nome pré-sal. É embaixo da água salgada. É bem mais profundo, então você vai gastar muito mais, coisa tipo de 6 a 10 quilômetros de distância da superfície. Então, é muito distante. A gente fala em 6 quilômetros aqui, por exemplo, daqui para a Universidade Federal, em média, é isso. Aí você imagina isso para o chão, o fundo. É muito fundo, né? É muito fundo. Então, inclusive, um dos indícios é esse, Joyce. Se eu encontro água salgada em cima, ou encontro gás. Então, quando eu encontrar, essa sonda encontrou ou gás ou água salgada, agora eu tenho certeza que tem petróleo ali, vou avaliar os custos envolvidos para extraí-lo, né? Porque são sondas imensas, gigantescas. Quando eu consigo extrair esse petróleo, eu tenho que levar ele para ser aquecido. Tem uns oleodutos, né? Então, esse petróleo ele vem realmente cru, né? Cru, puro que eu digo assim, do jeito que saiu lá do fundo, né, do mar, do fundo da terra. O que acontece? Lá ele é aquecido, é filtrado, porque às vezes tem partículas sólidas, tem a própria água. Inclusive, isto para você ver, nunca deixe de estudar. Eu descobri que existem substâncias hidrofílicas nesse petróleo que a gente tira. O que é substância hidrofílica? Tu sabe, Adriana, o que é hidrofílica? Pela análise do nome, a gente consegue prever. Hidro lembra de quê? Diz aí, Joyce, faz bem aí. Água. Água é assim, como é? E esse dedo embaixo? Essa mão. Entendi. Entendi. Água, certo. Tá bom, oi, tapada. Desculpa. Então, isso, Adriana, muito bem. E hidrofílica. Fílica, filia, filho, gosta, não é? Mais ou menos esse é o raciocínio, as conexões. Que o nosso cérebro busca sempre fazer conexões. Hidrofílica, filia, filho, gosto. Teoricamente, a pessoa gosta, né? Então, gosta de água. Tudo aquilo que for hidrofílico se dissolve na água. Então, nós temos
componentes retirados de dentro lá do fundo do mar, né, ou do fundo da terra, onde se é retirado o petróleo, vem substâncias também que se dissolvem na água. E outras que são hidrofóbicas, como a maior parte dela, porque o petróleo em si, o petróleo puro, quimicamente puro, né, ele é uma mistura de hidrocarbonetos, que são totalmente insolúveis em água. Mas ainda tem. Tem metal, tem vanádio, tem níquel, tem sódio, tem magnésio, tem muitos metais, sabia? Tem muita coisa. Tem enxofre, teoria de enxofre elevadíssimo. Tanto que eu coloquei para vocês, quando a gente estava falando, caracterizando o petróleo, há um tempo atrás, eu coloquei para vocês o petróleo doce e o petróleo azedo. É um petróleo que tem um alto teor de enxofre, um petróleo que tem um baixo teor de enxofre. O baixo teor de enxofre é o doce. O azedo é aquele que tem um alto teor de enxofre. Então, esse vai poluir mais. A qualidade dele é um pouco menor, um pouco abaixo. O melhor petróleo que tem, onde vocês verem aí, petróleo Brent. Tá? Enfim, ele vai ser aquecido. E após esse aquecimento, existe uma torre gigantesca chamada de torre de destilação. Tá? Que é onde ocorre a destilação fracionada do petróleo. Na destilação fracionada, eu vou separar esses componentes por ordem crescente de ponto de ebulição. Então, veja, quem é que tem o menor ponto de ebulição? Menor ponto de ebulição é aquele que evapora primeiro, tá bom? Menor ponto de ebulição. A galera que tem o menor ponto de ebulição está aqui em cima. Essa galera aqui são os gases refinados. É o gás natural, é o gás liquefeito de petróleo, que é o GLP. Tá bom? Então, GNV, GLP, todos eles estão aqui nessa fração gasosa. Essa fração gasosa tem o menor ponto de ebulição, pois também tem a menor massa molar. Tá esquecida disso não, né, Adriana? Então, quem é que tem o maior ponto de ebulição? Quem possui o maior ponto de ebulição? O betume, o resíduo asfáltico, esse que está lá embaixo. Ele tem o maior número de carbono, vai ter a maior massa molar também. É a parte mais viscosa, mais grosseira. Entendeste, Adriana? Cadê tu? Não, sumindo tá tu, né? Eu não. Tem essa de tá sumindo, não. Tu que tá sumindo. Desculpa, mulher. Então, maior ponto de ebulição, maior massa molar. É a galera que é maior, é mais pesada. Tipo, essa galera aqui do betume tem em média 37 a 45 carbonos. É carbono demais. Tá? Então, pense, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Ou seja, todos eles possuem o mesmo tipo de polaridade, que é ser apolar. E, logicamente, todos eles têm o mesmo tipo de interação, que é a de polo induzido. Né? Então, o que vai diferenciá-los é o tamanho. Se eu olhar para um composto que tem, por exemplo, como aqui, de 1 a 4 carbonos em média, eu vou comparar com um que tem 37, por exemplo. Quem é mais pesado aqui? Quem vai dividir melhor essa massa molar? Né? Quem vai ter o maior ponto de ebulição? O pessoal que tem 37 carbonos, certo? Então, olha aqui as frações. Eu vou do menor para o maior. Então, a fração gasosa, que é essa fração onde eu tenho gás natural, onde eu tenho GLP, tá? Aí eu tenho uma fração mais valorosa para nós meros mortais. Gasolina. Gente, a porcentagem de gasolina que tem em um barril de petróleo é aproximadamente 17 a 21%, é muito pouco.
Então, é muito pouco que você consegue tirar de gasolina, sendo que essa gasolina ainda vai ser colocada no refino, né? É muito, muito custoso mesmo. O processo é muito caro. Por isso que o litro é muito caro também. Aí, essa fração aqui, essa fração nafta, que pouca gente entende, essa fração nafta, pessoal, é onde eu vou ter os solventes, o desenvolvimento de plásticos lá na indústria petroquímica. Essa daqui é a que principalmente vai para a indústria petroquímica. Aqui, na nafta, o Big que você gosta de mastigar, é aqui, sai daqui, certo? Então, essa fração nafta, ela vai para a indústria petroquímica e ela é transformada em inúmeros produtos, certo? Como chiclete, goma de mascar, né, como o povo diz, as balinhas, as Tupperware, as vasilhas de sorvete que você leva, as garrafas PET para os refris, né? Aquela vasilha de sorvete que tu leva para casa da amiga para poder botar o resto do almoço. O RO, né? Para tu comer no outro dia. O resto de ontem. Quem não tem a Tupperware também. Tudo vem daqui, ó. Então, eu falei ali da gasolina, que é a fração mais importante. Gente, mas a fração nafta, se não tiver, é onde eu vou ter desenvolvimento de solventes, remédios, tá? Remédios, muita coisa. Essa parte parafínica, ou chamada também de querosene, é a parte dos combustíveis para aviação, tá? Aqui a do óleo diesel e combustível para navios, tá? Aqui no óleo combustível. Para combustível para navio, tá aqui nessa fração. Óleo combustível. E o betume para os resíduos asfálticos. Beleza? Vamos seguir. Então, para falar do carvão, deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. O carvão mineral ou carvão de pedra é uma rocha sedimentar de coloração escura, formada por uma complexa e variada mistura de componentes orgânicos fossilizados ao longo de milhões de anos. Características dos combustíveis fósseis. Então, vocês vão ver que os combustíveis fósseis são, de fato, restos orgânicos fossilizados ao longo de milhares de anos. Então, entenda que combustíveis fósseis são restos orgânicos, tá bom? Que ficaram lá nas rochas. Não é, Adriana? Estes componentes, restos de vegetação pré-histórica, né? Inclusive, aqui em Teresina nós temos uma floresta fóssil, que próximo à região da Puticabana, que a floresta fóssil, inclusive, tem uns passeios bem legais. Eu nunca fui, gente, não sei o que é isso, nunca dá tempo. Mas tem uns passeios massa na floresta fóssil, inclusive no Rio. Tem, tu já foi, Raquel? Eita, Rachel, conta pra nós, mulher. Não é bom, é? E aí tu viu muita capivara andando lá pela floresta fóssil? Só tinha o quê? Eu adoro, a gente ama cultura, né? A gente vê, a gente sabe lidar. Então, gente, resumindo, carvão, petróleo, tudo, a ideia que se tem é essa. Restos orgânicos que foram fossilizados ao longo dos tempos, foram mantidos em diferentes tipos de rocha e por aí vai. Essa cobertura gradual que acontece ao longo do tempo, com o aumento da pressão, temperatura, vai expulsando oxigênio, hidrogênio, e aí você tem a concentração de carbono, chamada de carbonização. Tá bom? Então, eu coloquei o texto, eu não vou ficar lendo o texto aqui para vocês. Eu estou comentando o que está escrito em cada slide, e eu quero que você tenha isso como uma fonte de pesquisa. Quando você estiver estudando, com alguma dúvida, resolver uma questão, você pode consultar o material, tá bom? Deixa eu... Existem várias composições, os tipos de carvão mineral. Não sei se vocês já tinham ouvido falar nisso, porque a gente vai... Eu quero um pacote de carvão. E quanto é aí no interior, Adriano, aqueles sacos de carvão? Eu tenho uma diferença muito grande aqui. A inflação aqui, só na mudança de bairro, a inflação é grande.
Primeiro que eu não compro aquele carvão de posto. Suporta aquilo ali. Eu vou comprar o carvão que é vendido, né? Pessoas comuns que vendem nos mercadinhos. Lá para cá da minha mãe, que é R$17 o pacotão. Perto da minha casa já é 27. Perto da minha casa, ou para cá da mamãe, 17. Da minha, 27. Ou seja, da Zona Sul para cá, existe toda uma diferença. Era 25 aí, gente, pois está muito barato lá, não posso dizer não, senão ele vai aumentar. 17. Lá, não, lá para cá da minha mãe. Lá em Isaías Coelho é 25. Era 25, né? R$25. Então, ele que está vendendo barato, gente. Vamos esquecer essa história, tá? Ninguém ouviu nada. Não, todos indo para... Não vou. Não, vocês não podem, não, porque senão vai fazer muita propaganda, vai subir o preço. Capitalismo, filha. Ei. Ó, então, a composição dos tipos de carvão mineral. Tá? A gente tem um carvão natural, que é o carvão vegetal, o carvão mineral. Érica, qual a diferença? De fato, é a formação, tá bom? É o tipo de formação que aquele carvão teve. O vegetal ele é praticamente só madeira, né? Aí nós temos as classificações: turfa, lignito, hulha e antracito, em ordem crescente de porcentagem de carbono. Você está observando que nessa tabela aqui tem a energia liberada na queima do material seco. 10 a 3 quilocalorias por quilo. O que isso quer dizer? Que quando eu queimo 1 quilo de turfa, eu libero até 6.000 quilocalorias de energia. Quando eu queimo 1 quilo de antracito, eu libero, em média, 8.500 quilocalorias. Qual é a diferença entre eles? A porcentagem de carbono. Fora energeticamente falando, né? Obviamente. Essa porcentagem de carbono, sendo diferente, o que pode me dizer em relação à combustão, Adriana? O que pode me dizer é que quanto mais carbono eu tiver, mais CO2 eu libero na atmosfera. E caso eu tenha uma combustão incompleta, eu vou liberar o monóxido, que não é bom. Tá? Então, quanto mais carbonos, maior a liberação de CO2 na atmosfera, maior a capacidade de poluir, né? E potencializar o aquecimento global, o efeito estufa. Aí nós temos a imagem dos 4 tipos de carvão, tá? O turfa, o lignite, a hulha e o antracito, tá? A turfa, ela tem uma quantidade menor, né, de porcentagem de carbono. A gente costuma dizer que a turfa foi no começo da formação. Tem baixo teor carbonífero, ou seja, em breve ela seria convertida em lignito, né? Em breve ela seria convertida em lignito. Então, tem baixa maturidade orgânica, ou seja, no início da fossilização, tu já pegou ali, entendeu? O lignito também está bem pertinho da superfície, né? Ele é barato. Geralmente, são utilizados para geração de eletricidade, porque rapidamente eles se deterioriam. Tem baixo poder calorífico, além de poder queimar espontaneamente essa queima. Trata-se do único tipo de carvão estritamente biológico e fóssil, formado por matéria orgânica vegetal. Certo? E a hulha, eita, essa daqui, filha. Essa daqui, gerada há milhões de anos, a partir da fossilização da madeira, que foi soterrada. Então, nós temos a floresta fóssil aqui, Raquel, que você visitou, mas esses fósseis, eles não são soterrados, pode até ter, né? Mas a exposição não é essa. Não, aqui, no caso, o carvão, ele se torna a hulha depois de ser soterrado, passar por diferentes pressões, temperaturas, expulsar oxigênio, hidrogênio, e aí ele vai se carbonificando cada vez mais. A hulha,
também chamada de carvão betuminoso. Muito cuidado que a gente falou de betume lá nas frações do petróleo. É uma variedade do carvão e apresenta altas taxas de carbono. Ainda tem betume, que é um pedacinho do petróleo aí na sua formação. Tá bom? Os usos principais, utilizado em usina termoelétrica. Não sei se vocês já ouviram falar que aqui no Brasil, esse ano, houve a necessidade de se ligar às usinas termoelétricas. Aqui no Brasil, a gente precisou ligar as usinas termoelétricas esse ano. A gente teve um período de seca que atrapalhou a geração de energia através das usinas hidrelétricas, que são, até agora ainda, o nosso carro-chefe, né, na produção de energia. Mas nós somos, acho que, o país mais avançado no mundo em produção de energias renováveis, em tipificação, em várias. Energia eólica, energia solar, energia da biomassa, biocombustíveis, biodiesel. Então, tem muita coisa aí. O Brasil é uma potência, já disse para vocês. Então, possui um grande teor de cinzas e carvão metalúrgico, que depois ele pode ser transformado em coque, tem vários subprodutos aí. Ele é o mais utilizado. Então, a hulha é o carvão mineral mais utilizado e mais puro. A China vive praticamente de queimar carvão. Então, as suas indústrias e etc. são praticamente baseadas na queima de carvão nas usinas termoelétricas. Eles não têm rios do jeito que a gente tem, então eles não têm vento do jeito que a gente tem, sol do jeito que a gente tem, então eles queimam muito carvão, né? Poluem para dedéu. O antracito é aquele que a gente usa, sabia? É o mais antigo de todos, né? Dessa etapa, tufa, lignito, hulha, antracito, porque ele tem um maior teor de carbonização. Tá? Ele possui poucas impurezas e grande concentração de carbono. É o maior, como eu falei para vocês. Ele é ótimo no tratamento da água, porque ele vai agir como uma peneira, filtrando a sujeira. Pessoal, lembra da ideia que eu dei para vocês? Ó, a gente bota um carvãozinho no congelador, quando você geralmente está guardando peixe, ou uma caça, né, Adriana? Não sei se já aconteceu isso com você, aí em sua casa. Aí o odor fica muito forte na geladeira. Bota um pedacinho de carvão, que o carvão, acho que eu já desenhei para vocês uma vez. A superfície do carvão, ela tem poros, onde a gente não vê esses poros. E aí a gente costuma dizer que é uma superfície adsorvente. Adsorver é diferente de absorver, tá bom? Adsorver é diferente de absorver. As partículas do aroma aí, elas são adsorvidas nesses poçozinhos, nesses poros que tem no carvão. E aí ele prende mesmo as partículas do odor e elas param de volatilizar dentro da geladeira. Por isso que a gente sente o cheiro, a gente para de sentir o cheiro, na verdade, porque elas são capturadas pelo carvão. Quando todos os seus poros estão preenchidos com partículas que ele capturou, aí ele deixa de ter utilidade para você. Isso demora até bastante, tá? Demora muito. Não é assim que ele se acaba ligeiro. Não presta mais para tirar o cheiro. Demora muito. É muito eficiente. Também é utilizado nos filtros, carvão ativado, tá? Utiliza para quem tem aquário também. Utiliza. Só para mostrar para vocês como é o processo de formação, né? Nos pântanos, né? Há 300 milhões de anos, que é o mais antigo. Na água, aproximadamente 100 milhões de anos, que tem plantas mortas cobertas pela lama, e vem o mar, enfim. Aí vai aumentando a pressão e vai encontrando o carvão. Rocha e lama também. Gente, é praticamente a mesma ideia do
do petróleo. Então, combustíveis fósseis têm basicamente a mesma formação, né? Restos orgânicos que foram fossilizados ao longo de milhões de anos. Então, a hulha é uma fração do carvão mineral, como eu já falei para vocês, uma das mais importantes, porque é a partir dela que a gente tira dois tipos de fração, uma fração aquosa e uma fração gasosa, que é utilizada para muita coisa mesmo. Esse processo que ele faz para resultar nessas frações é a destilação seca, tá? A fração sólida é o carvão coque, tinha até me esquecido dela. A fração líquida, as águas amoniacais e alcatrão da hulha, daqui faz o cigarro, um dos componentes do cigarro também. As águas amoniacais são fontes de nitrogênio no processo de produção de fertilizantes. Nós estamos vendo aí passando por um problema, né, por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que são os maiores produtores, né, de fertilizantes, de insumos para fertilizantes do mundo. E a fração gasosa, que é um gás combustível. Ele consegue liberar metano e hidrogênio monóxido, entre outras substâncias. E aí essas substâncias são trabalhadas dentro da indústria petroquímica também para, né, produzirem compostos que sejam valorosos comercialmente. Os impactos da exploração. Gente, o carvão ele pode ter uma lavra, que é a exploração, né? Como se fosse a mina. Tem dois tipos, a aberta e a fechada, né? E essas lavras, essa exploração do carvão, ela causa muito impacto, principalmente porque durante o beneficiamento existe a lavagem, né? Ele vai lavar ali. E aí, aquela água cheia de rejeitos e substâncias ácidas desce para os lençóis freáticos, contaminando tudo, né? Então, um impacto gigantesco. Mas vamos falar das vantagens também, né? O carvão mineral apresenta elevada eficiência energética, mas ele é o combustível fóssil que mais polui o meio ambiente. Então, veja bem, a China vive disso. Só o que eu estou dizendo para vocês. A China vive disso. Só queimando carvão. Queimando carvão. Que é o combustível que mais polui, tá? Produz quantidades significativas de energia por unidade de peso, a gente viu aqui, né? Então, com o tempo, essas fontes podem acabar porque é não renovável. Tudo que for fóssil, veja que não é renovável. Fácil localização. Todo lugar do mundo tem um pouquinho de reserva de carvão. Mas volto a dizer, libera muitos gases de efeito estufa. Então, é o melhor custo-benefício, porque ele é barato, porém corre o risco de explodir com facilidade. E aí eu não comentei do xisto, né, que é uma fonte também de hidrocarbonetos. Inclusive, Codó, no Maranhão, é um local que foi encontrado xisto betuminoso lá. Só, gente, que esse xisto, ele é como se fosse um petróleo, certo? É um tipo de petróleo. Só que é muito caro extraí-lo. É muito caro. Maior fonte potencial de hidrocarbonetos, mais que o petróleo tradicional. Só que é muito caro trabalhar com ele. Então, não é algo viável comercialmente. Tá bom? Vamos fazer questão, porque o importante é falar, mas também é fazer, né, não, Adriana? Então, eu vou te dar, porque eu estou boazinha contigo, 2 minutinhos, porque essa questão é bem objetiva. 2 minutinhos para tu me dar o gabarito, tá? Vou lá, tio Pedro, 2 minutinhos.
Tamo de volta, tamo de volta. Oi, Adnáurea. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito bem, Adriana. Tá falando do carvão mineral e pergunta qual a alternativa que apresenta os tipos de carvão existentes em ordem crescente, de menor para maior grau de pureza. Isso em relação ao teor de carbono. Teor de carbono, tá? Então, de fato... Tufa, lignito, hulha e antracito. Sabendo que a hulha é o mais utilizado, porque dela nós temos frações sólida, que é o carvão coque, fração líquida, que são as águas amoniacais, e alcatrão da hulha, um dos componentes no cigarro, presentes do cigarro, e a fração gasosa, isso vem de uma destilação a seco, tá? E a fração gasosa que produz gases combustíveis. Gases importantes como o CH4, um gás de catálise que é o hidrogênio, e o monóxido também. Beleza, Adriana? Muito bem, gatinha. Vamos para a questão 2. As 3 principais fontes de energia são os 3 principais combustíveis fósseis: petróleo, carvão mineral e gás natural. Em todo o mundo são combustíveis fósseis. Juntas, essas 3 fontes correspondem a 80% de todo o consumo mundial de energia. E olha que eu falei 70%, né? 80% de todo o consumo mundial de energia. Essa configuração, a depender do critério de análise, pode ser considerada positiva, pois esses recursos são abundantes e economicamente vantajosos para os países em desenvolvimento. Pode ser considerado negativo, pois tais combustíveis são a principal forma de poluição dos recursos hídricos do planeta. Pode ser positiva porque a substituição de outras fontes de energia por combustíveis favorece o combate ao aquecimento global. Ou é negativa, pois os combustíveis fósseis são altamente poluentes e apresentam uma disponibilidade limitada. O que é que vocês acham? Adnáurea, Adriana, o que vocês acham? Que a galera que está comigo, hein? Nas salas de mediação, hoje, que eu não vi ainda. Você que está na sala de mediação, cadê que não mandou nem um bom dia para a tia Érica? Eita, desprezo. Eu, hein? Minha colônia do Gurgueia, cadê? Que não está me dando oi. Canavieira também. Canavieira faz doce comigo. Até tal hora. Eu tenho que me humilhar para eles mandarem um oizinho, um bom dia. Essa é a luta desta brasileira que vos fala. E aí, Adriana, qual a resposta, minha irmã? Tá pensando que tá aí assim, só de cara para cima. O que é que tu acha sobre o fato disso ser a maior fonte, 80% de todo o consumo mundial de energia? Na verdade, isso não é bom. Não é bom porque, além de serem muito poluentes, é uma fonte não renovável de energia, porque a pessoa disser que vai ser renovável daqui a 800 milhões de anos. Então, não é renovável, né, bebê? Então, pois os combustíveis fósseis são altamente poluentes e apresentam uma disponibilidade bem limitada, tá bom? Questão 3. O petróleo é, sem dúvidas, um dos principais recursos que o ser humano extrai da natureza para fins econômicos. Trata-se de um elemento altamente estratégico no contexto internacional,
e alvo de muitas disputas geopolíticas entre países dependentes desse recurso para utilização e exportação. Detalhe para essa frase: entre países dependentes desse recurso. Todo mundo é dependente. Ah, tá vendo? Ó? Tá vendo, ó, Joyce? Apareceu, canavieira, não disse? Só tenho que me humilhar um pouquinho. Mas eu gosto dos meus alunos de canavieira. Eles fazem isso comigo, mas ficam marcados, né? Além do uso em combustíveis, o petróleo também serve de matéria-prima para inúmeros produtos, como o plástico, por exemplo. O processo para a utilização do petróleo passa por um procedimento inicial realizado nas refinarias, que consiste no seu aquecimento e no isolamento de seus elementos componentes. Esse processo é chamado de. Então, tu lê um monte de coisa e tu está prestando atenção que o mais importante está aqui para a tua resposta. O processo para a utilização do petróleo a ser realizado nas refinarias consiste no seu aquecimento e no isolamento de seus elementos componentes. Esse processo é chamado de separação de misturas orgânicas, ampliação da octanagem, destilação fracionada ou pulverização para o refino. Qual é, canavieiro, o gabarito? 1 minutinho na tela para a canavieira me dizer o gabarito dessa questão. Olha, canavieira, a Adriana passou vocês para trás, viu? Já respondeu aqui. Corretíssimo. Destilação fracionada. A aprovação vem, Adriana. Qual é o curso que tu quer mesmo, mulher? Diz bem aí. Bota bem no chat para mim. Eu estava aqui confabulando de ti com a Joyce. Não de você, sobre você, certo? Não de você, sobre você, tá bom? Lado positivo. Ó, questão 4. Preste atenção que a leitura do texto faz diferença. Trata-se de gás denominado não convencional. Trata-se de gás denominado não convencional, extraído de formações rochosas pouco permeáveis, encontradas em bacias sedimentares. O gás está impregnado em blocos rochosos. Dessa forma, a sua exploração está condicionada ao fraturamento da rocha, ou seja, tem que romper essa rocha aí, tem que quebrá-la, com a injeção de água e substâncias químicas explosivas para a liberação do gás. Depois dessa etapa, ele é captado por tubulações que o levam para a superfície. Esse aí foi um texto do Cênido Moreira, Espaço Geográfico e Globalização. Por que eu estou lendo o título aqui da fonte? Porque às vezes vem uma informaçãozinha. Fiquem atentos. Às vezes vem um detalhezinho que, né? O trecho acima faz referência às características e procedimentos de extração do gás natural veicular
do gás de xisto, do nafta, do coal to liquids, CTL, ou do butano? Do gás de xisto, ou seja, eu estou dando uma nova informação. A Adriana quer psicologia, Joyce. A gente estava confabulando isso, mulher. Qual seria o curso que você queria, que você está muito focada, que vai dar certo, porque agora tu resolveu parar de estar faxinando a casa, porque Dona Ambrosina nunca te cobrou isso aí, só tu arrumar o básico, entendeu? Aí agora tu tá focada, vai dar certo. Era só isso mesmo, falando da tua vida. Então, gás não convencional. O outro nome do gás de xisto, gente, é gás não convencional. Vocês estão vendo que tudo que vem do xisto gasta muito dinheiro, é dispendioso. Você tem que injetar água, colocar dinamite ali, explodir para a rocha poder quebrar, liberar o gás. Né? É muito dispendioso, chamado de gás não convencional. Na verdade, essa questão eu coloquei para dar mais essa informação para vocês, tá bom? Ô, menina, mas eu tenho essa inteligência rara, né? Então, é o recurso natural extraído em forma de gás de rochas sedimentares. A utilização do gás de xisto é muito recente. Não é algo antigo, não. É algo novo. Já se conhecia, mas como gasta-se muito, é dispendioso. Então, a gente resolveu... O mundo resolveu utilizá-lo só agora, porque tem tecnologia desenvolvida para isso. Então, questão 5. Um dos fatores de maior influência do aquecimento global é a liberação. Não tá, meu Deus, Adriana, mulher, tu reparou? Eu não ia afobar. Joyce, eu tenho que ver. Não tá linda a minha seta? Gente, aí você olha assim para a imagem. Perfeito. Adriana não ia nem falar. Né? No slide, assim, parece assim que foi feito assim, no computador. Aí, bem aí eu fiz meu nome. Não fiz, não? Ah, minha filha tá pensando que tia Érica é bagunça? Questão 5. Um dos fatores de maior influência no aquecimento global é a liberação de gases poluentes, provocado pelo uso de combustíveis fósseis. 3 tipos são usados em larga escala: carvão mineral, petróleo e gás natural. Então, isso acho que já ficou na cabeça de vocês. Combustíveis fósseis, os 3 principais: carvão, petróleo e gás natural. Entre os 3, o carvão é o maior vilão. Ainda assim, e apesar dos sinais cada vez mais preocupantes das mudanças climáticas, o uso desse combustível parece longe de ser substituído por alternativas menos poluentes. E aí, isso é uma reportagem da Veja de 2008. 2008. E até hoje a gente vê o país mais desenvolvido do mundo, né, o líder aí, a China, só usa carvão para impulsionar a sua indústria. É barato, mas polui demais. Sobre o carvão mineral, é incorreto afirmar que questões que vêm procurando a alternativa incorreta, quero dizer a vocês, aproveitem essas questões, porque elas estão te dando conteúdo, estão te dando um arcabouço teórico, uma carga teórica boa nas outras assertivas. Porque são 4 verdadeiras, vem 4 blocos de informação para você. E apenas uma que está errada. Então, é interessantíssimo. A queima do carvão mineral emite gases que colaboram para um possível aquecimento global e pode provocar a produção da chamada chuva ácida. Claro! Quantas vezes não já disse isso para vocês? Letra B. A exemplo dos demais combustíveis fósseis, o carvão mineral é o resultado do magmatismo que se verificou em terrenos de bacias sedimentares antigas, que foram fundo de grandes lagos. Ficou meio estranho, né? Mas, entre as duas alternativas, é a letra B.
Adriana tá rapidinha, hein? Agora que eu tô olhando para ela aí. Já respondeu. Menina, eu vou te dizer. Agora vamos falar sobre a alternativa que são os biocombustíveis. Rapidinho falar para vocês. São alternativas mais baratas e eficientes no combate ao efeito estufa. E na substituição, né, dos combustíveis fósseis. A ideia é reduzir o uso, né, dos combustíveis fósseis. A gente tem o bioetanol e nós somos potência de bioetanol. É porque eu gosto de gritar mesmo. O pessoal é acostumado, que a Navieira já acostumou. A Adriana, de vez em quando, bota o fone de ouvido, não sei por quê. Que é doida, né? Porque tá o fone de ouvido na minha aula é loucura. Biodiesel, muito utilizado também no Brasil. Tanto o biodiesel como o bioetanol, nós somos potência, nós somos potentes. O biogás, que é uma fração da biomassa. O biometanol, também produzido da biomassa. O bioéter dimetílico. Ó, tem outros aqui. Ó o tanto, gente. Gente, é demais, né? Aqui, pessoal, na verdade, eu estou mostrando para vocês todos os tipos que a gente tem até agora. É para você ter realmente uma fonte de pesquisa. Aí, ó o interesse. Os biocombustíveis de maior interesse econômico são a biomassa, o bioetanol, o biodiesel e o biogás. Então, gente, vocês sabem o que é a biomassa? Pega... Hã? Pode ser também a casca da banana. Na verdade, todo excremento orgânico. Todo excremento orgânico ele é biomassa. Então, olha só, a gente tem os biodigestores, né, algumas fazendas, locais de criação de gado, carneiro, bode, essas coisas. Eles reúnem todo o esterco, todo o material biomassa, porque ali é o insumo, né? Aí você coloca nos biodigestores. Eu tenho quinta-feira eu vou mostrar para vocês como é o esquema. E aí aquilo ali vai, no popular, diz assim, ai, tá fermentando as coisas ali, tá reagindo e tá liberando o gás. O gás que vem da biomassa, que é o gás metano, que é o gás natural. E aí você utiliza ele na fazenda para o que for, aquecimento, resfriamento, seja lá o que for. Entendeste? Então, é uma fonte massa. Beleza? Pessoal, na quinta-feira a gente se encontra para a gente continuar falando desse assunto maravilhoso, ó. Beijo no coração de vocês. Obrigada por estarem presentes. Um abraço e até a próxima. Tchau.